pessoal? Então, tô aqui para falar com vocês hoje sobre as minhas leituras do mês de setembro. A pilha foi menor dessa vez, porque realmente, bom, primeiro que eu não adquiri nada esse mês, né? Vamos segurar um pouquinho, agora dia 10 e 11 a gente vai ter promoção da Amazon e eu vou mostrar para vocês o que eu encontrar de promocional, para deixar os links para vocês de promoções de livros e alguns outros produtos. Então eu tô deixando para esse período e tô esperando também a Black Friday em novembro para comprar, né? Mas então sem aquisições a pilha ficou menor e também porque esse mês de setembro eu realmente li um pouco menos. Não sei como é que é com vocês. Não vou dizer assim que é falta de tempo, mas se eu estou com muitas situações para resolver, aquilo toma tanto a minha cabeça que na hora que eu estou lendo parece que as palavras passam por mim e não fazem significado e eu não consigo realmente botar minha concentração na leitura. Não sei se isso acontece com vocês também, podem me dizer. Mas então, minha cabeça estava em outro lugar e eu não conseguia dar tanta atenção para a leitura. Mas mesmo assim, elas aconteceram. Então, antes de começar, eu gostaria de falar que aqui na descrição do vídeo vocês encontram um link do meu blog. Lá eu falo, além de livros, sobre alguns outros assuntos e temas. Se vocês quiserem dar uma olhada, uma lida, uma comentada, eu agradeceria muito. Também digo que todos os livros que eu vou falar aqui eu vou deixar na descrição desse vídeo para que vocês possam adquirir. Lembrando que toda vez que vocês adquirem qualquer item pelo meu link, mesmo um que eu não indiquei, vocês contribuem para o canal crescer, tá certo? Eu deixei esse vídeo todo com a minutagem, o índice certinho, então se vocês quiserem pular esta primeira parte que eu vou falar sobre os comentários que chegaram para o canal, sintam-se à vontade, e também deixei o título de cada livro que eu vou falar. Caso tenham interesse em algum livro específico, podem pular para lá, tá bom? Então, um comentário que chegou é o do Arthur. Ele falou: preciso urgentemente ler este livro. Quando me tornei católico em 2021, fora Santa Joana d'Arc, aquela que eu escolhi para obter devoção, e valeu super a pena. Este livro também me foi apresentado pela Tatiana e estou em prantos, porque presumo que não mais se venda este livro com aquela capa clássica. Que pena. Arthur, então, eu sou grande fã da Tati, óbvio, né, e eu, na verdade, descobri esse livro por causa dela também, e eu também sou grande fã de Joana d'Arc, eu desde pequena já tinha visto o filme dela, já li o livro também, tem resenha aqui no canal, vou deixar aqui embaixo o link sobre o livro da Regine Pernoud, A Mulher Forte, sobre Joana d'Arc, e realmente o livro é muito bom. É muito legal a gente ver aquele santo, aquela figura histórica, para quem não vai muito pelo lado religioso, né? Mas aquela figura tomando vida própria, né? Com os amigos dela, os diálogos, as cenas de ação que Mark Twain escreveu muito bem. Então, esse eu recomendo muito. Eu vou deixar os links para esses vídeos sobre os livros de Joana d'Arc aqui na descrição do vídeo. Beatriz, então, falou: faltam menos de 100 páginas para acabar a leitura e tô gostando muito. No começo eu entendi muito e até me identifiquei com a Emma, mas a partir do primeiro terço fiquei muito irritada com o egoísmo dela e com essa busca da felicidade por meio dos relacionamentos. Mesmo se desiludindo 1000 vezes, ela ainda acha que precisa comprar algo ou encontrar outro homem, prejudicando o marido dela que sempre foi tão bonzinho. A Beatriz está se referindo ao Madame Bovary, que eu fiz alguns vídeos atrás, também vou deixar o link, que realmente ela é uma personagem que incomoda um pouco a gente, porque a gente vê que ela tá num vazio e numa busca por sentido na vida. Ela busca uma felicidade, mas parece que o quanto mais ela procura, mais se distancia dela. O que me faz pensar na vida que muitas pessoas hoje em dia levam, né? Eu venho pensando um pouco sobre a questão da juventude, vou falar um pouco mais disso daqui a pouco, mas realmente, né, como a nossa juventude, ela parece se desencaminhar numa procura louca por satisfação, para não se frustrar e acaba se frustrando mais ainda. Por isso que eu acho que esse livro ele tem uma grande riqueza, sabe, Beatriz? Então, muito obrigada por deixar o comentário, obrigada por todos que comentam aqui os vídeos, vocês ajudam muito e contribuem muito. Clarissa Santos colocou: eu odeio Emma Bovary, eu sou mãe, então ela para mim é horrorosa e quero muito ler os diários de Sylvia Plath, mas não peguei uma boa promoção ainda. Então, de novo, Madame Bovary sendo uma pessoa difícil, uma personagem difícil de engolir, e como mãe também ela se mostrou uma personagem bem egoísta, né? Embora que às vezes eu entenda um pouco a impaciência dela em determinado ponto,
Mas, assim, não tem como. Ela é uma pessoa que realmente não parece estar se importando com a filha que tem. Em determinado ponto do livro, parece que ela esquece da menina por completo ou deixa de se importar com o que vai ser o futuro dela, a vida dela. Ela é uma personagem bem egoísta mesmo. Então, eu entendo super o que a Clarissa falou. E sobre o Diário de Sylvia Plath, realmente é muito caro. Mas fique atento agora, próximo vídeo, dia 10 de outubro. Vamos ver se não tem uma promoção por aí, né? Que vai ter uma promoção no dia 10 e 11 na Amazon. Eu estou sempre falando das promoções para vocês. Ela falou também que esse canal é necessário e eu agradeço muito. A Flávia comentou então o meu vídeo que eu falei das leituras de agosto. Oi, Su, amei conhecer seu canal. Esse vídeo apareceu como recomendado, entrei por curiosidade e adorei. Sobre o menino do dedo verde. Li quando pequena com minha mãe. Ela sempre lia para mim antes de eu mesma conseguir ler. Hoje em dia eu tenho muito carinho por ele, é um livro especial. Espero que você e seu filhote gostem também. Muito obrigada, Flávia, por entrar, por se inscrever, seja muito bem-vinda. O Menino do Dedo Verde foi um livro que eu não conheci na infância, mas eu me lembro da minha tia me falar sobre ele. E como eu ando meio na procura realmente de livros para crianças, porque eu tenho um filho, né, e daqui a pouco ele vai começar a ler e se interessar, eu realmente me interessei por ler. Aliás, fiz um vídeo aí sobre as promoções do Dia da Criança da Amazon, e lá tem vários livros infantis que eu recomendo e falo a respeito, caso vocês queiram dar uma olhada, também vou deixar na descrição. A Genes comentou que segue o TLT e o YouTube recomendou meu canal. Já se inscreveu, muito obrigada, muito bem-vinda, que bom que o YouTube tá me ajudando, né, por enquanto eu tô falando tudo que ele gosta, ele me ajuda. Ó, li Irmãos Karamazov esse ano, é muito bom. É bem melhor que Crime e Castigo, acredito que você vai gostar. E eu comentei, né, venho comentando que Crime e Castigo foi um livro que, por mais que eu admire, não achei a leitura tão tranquila assim, sabe? Eu achei a leitura um pouco perturbadora, não foi um livro que me deu muito prazer na leitura, né? Então vamos ver, quem sabe os Irmãos Karamazov me ajudam mais. Eu não desisti do Dostoiévski por causa disso, eu tenho Noites Brancas para ler também e eu vou chegar lá. Yuri disse, gostei do vídeo, há muito o que comprar e pouco dinheiro para gastar. É por isso que eu falo das promoções, né? Já que és católica, te recomendo 3 livros sobre Virgem Maria. A Vida de Maria, de Rainer Maria Rilke, poemas. Magnífica, O Louvor de Maria, de Martinho Lutero. Tá, ele não é católico, mas é muito bom. A Virgem Maria, sem textos marianos, de Santo Agostinho. Saudações, desde Jaguarão RS. Ah, gostei da mudança da intro. A música me depreciava um pouco. Então, Yuri, vamos lá. De baixo pra cima... Eu gosto daquela música, lamento muito, tu vai ter que te depreciar mais um pouquinho, mas eu gosto da entrada dos livros, mas de vez em quando eu uso a do mar. E saudações aí de Porto Alegre para Jaguarão, já passei por aí bem na fronteira ali de Rio Branco, já dei uma passeada por lá. O pessoal ali fala, como é que o pessoal fala? Merece, que nem o pessoal do Uruguai, né? Em vez de nada, acho bem interessante. Sobre os livros que tu me recomendou, muito obrigada. Pessoal, podem fazer recomendações para mim. Nem sempre eu vou conseguir trazer, mas eu boto numa listinha. A Vida de Maria, de Rainer Maria Rilke, eu fiquei bem interessada. O que eu li do Rilke foi a Cartas a um Jovem Poeta, e não sabia que ele tinha esse livro sobre Maria, mas eu não encontrei, eu procurei na Amazon, o preço estava bem caro, mas de repente em e-book. Martinho Lutero, por enquanto, eu vou passar, mas não gosto de ter preconceitos literários, né? Eu até fiquei interessada, na verdade, de saber o que ele fala sobre Maria. E a Virgem Maria, sem textos marianos, de Santo Agostinho, também parece uma boa pedida. Obrigada por comentar, obrigada pelas dicas e muito obrigada a todos que participam aqui do canal, eu fico muito feliz. Agora eu tô com 200 inscritos depois de quase um ano aí, né? Então realmente não é muito fácil a gente crescer um canal, mas tudo bem, o que importa é quem está me acompanhando. O primeiro livro que eu queria falar é o Madame Bovary, que eu já fiz vídeo aqui no canal. E eu falei muitas coisas sobre ele, recomendo altamente que vocês vejam o vídeo. Vou deixar aqui na descrição deste vídeo. E assim, como eu li agora os comentários do pessoal, né?
A Madame Bovary é uma pessoa, assim, uma personagem, na verdade, que me parece com uma eterna insatisfação. E é engraçado, né? Um livro clássico, um livro que foi escrito há muitos anos e parece que hoje, mais do que nunca, o mal da Madame Bovary prevalece ainda na nossa juventude, nos casamentos, na nossa sociedade. As pessoas buscam e buscam a felicidade e, ironicamente, parece que mais elas se afastam. Ironicamente, parece que as pessoas só se afastam mais dessa felicidade. Talvez por falta de sentido e procurar felicidade nessas coisas que são passageiras e não nas coisas que são mais essenciais. Eu ia fazer essa mesma reflexão sobre o outro livro aqui, vou chegar lá. Parece que não faz questão de alimentar o nosso espírito, de nosso coração, a nossa mente, nossos ouvidos de coisas que são menos grandiosas, músicas pobres, muita porcaria que a gente vê na televisão, nas séries, nos clipes, em tudo. A gente vê tanta vulgaridade, tanta pobreza, e quando a gente diz assim, não vejo isso, é lixo, parece que a gente é só um bando de moralista. Esse empobrecimento vai afetar a vida delas em algum momento. Quando a gente sofre as tempestades da vida, né, a gente precisa ter uma alma que esteja vigorosa. E como ela vai estar vigorosa se a gente nunca alimenta o nosso espírito com algo mais grandioso, como a literatura, por exemplo, como coisas que refletem sobre a vida. Então a Madame Bovary, ela já é uma personagem que mostra justamente essa degradação, né? Uma pessoa que é egoísta, uma pessoa que tenta buscar nos relacionamentos alguma felicidade, algum sentido, alegria na vida, ela sempre espera que o próximo passo traga felicidade para ela, no entanto, ela não encontra. Então, eu acho que a discussão aqui desse livro ela é super atual e urgente de ser lida. Outro livro que foi finalizado em setembro e tem vídeo no canal é os Sonetos de Camões. Eu já falei aqui sobre ele, eu li alguns para vocês, falei da genialidade de Camões e vale a pena que romper algum preconceito literário que possa ter vindo lá das leituras obrigatórias do colégio, né? Eu cheguei a comentar que eu fui, né, uma das leituras obrigatórias para mim foi os Lusíadas e eu não entendi quase nada, mas aqui, dando uma nova chance para Camões com os seus sonetos, eu gostei demais e fiquei muito interessada em ler mais Camões. Eu realmente recomendo, é genial, assim, a maneira como ele joga com as palavras e consegue se expressar através delas. É realmente impressionante. Peço desculpas aí, porque como deu pra ver, ainda tô um pouco gripada. Nosso clima aqui não é fácil. Outro livro que eu estou lendo, e olha só, é o que eu sempre digo, né, pessoal? Os livros que são espirituais, esse aqui é o Filoteia de São Francisco de Sales, eu sempre demoro mais para ler. Não importa se o livro é grosso, se o livro é fino, se o livro tem muitas páginas ou não, se ele é prolixo, se ele é objetivo, eu demoro para ler por causa da profundidade espiritual. Eu tenho que ler e mastigar, engolir, digerir, porque o conteúdo é denso, é um conteúdo enriquecedor, então vale muito a pena a leitura, eu tô gostando demais. E o que mais me chamou a atenção aqui foi quando ele fala sobre a Eucaristia, ele falou tão bem, eu vou ler um trechinho pra vocês, tá? Ele fala assim: se o mundo te perguntar por que comungas tão frequentemente, são parênteses, talvez as pessoas perguntem, mas pra que tanta missa, né? Pra que tantos na missa? Então eu achei uma boa resposta. Deves responder-lhes que é para aprender a amar a Deus, purificar-te de tuas imperfeições, livrar-te das tuas misérias, procurar consolo em tuas aflições e fortificar-te em tuas fraquezas. Dize ao mundo que as duas espécies de homens devem comungar muitas vezes, os perfeitos, porque estando bem preparados fariam muito mal de não se chegarem muitas vezes a esta fonte de perfeição. E os imperfeitos, a fim de aspirarem à perfeição, os fortes, para não se enfraquecerem, e os fracos, para se fortificarem, os sadios, para se preservarem de todo contágio, e os doentes, para se curarem. E acrescenta que, quanto a ti, que és do número das almas imperfeitas, fracas e doentes, precisa receber muitas vezes o autor da perfeição, o Deus da força e o médico das almas. Dize ao mundo que os que não se ocupam muito de negócios devem comungar muitas vezes,
porque têm tempo, e os que têm muito o que fazer, porque carregados de muitos trabalhos e penas, têm necessidades do alimento dos fortes. Diz, enfim, que comungas frequentemente para aprender a comungar bem, porque nunca se faz bem uma coisa e que raramente se exercita. Comunga muitas vezes, Filoteia, e também quantas puderes, que se o corpo toma as qualidades do alimento que se nutre habitualmente, creme, digo, que, alimentando muitas vezes tua alma do autor da beleza e da bondade, da santidade e da pureza, ela se tornará a seus olhos toda bela e boa, toda pura e santa. Eu achei muito lindo. Outro livro, então, que eu continuo lendo, mas assim, ó, só quando eu tenho tempo, um trechinho assim por noite, porque eu tô lendo muito, muito devagar este calhamaço aqui, que é os Diários da Sylvia Plath, que uma das pessoas comentou aí nos meus vídeos. Então, assim, o que eu tô percebendo dela, mas como eu falei, eu tô bem na arrancada do livro, é que ela fala bastante, assim, de meninos. Eu acho que as meninas mais novas também se interessariam em conhecer a Sylvia Plath, porque ela fala muito dos namorados, dos rapazes, das pessoas que ela tenta impressionar, e ela não esconde isso de si mesma, já que é um diário, né? Então ela fala que saiu, que tá se sentindo insegura, e que quando ela se arruma e chama atenção, ela percebe que ela tá conquistando as pessoas no ambiente dela. Ela conta que ela foi numa festa e percebeu exatamente os momentos em que ela conseguiu fisgar um rapaz ou outro com a aparência dela, com o jeito que ela estava apresentada. Eu achei interessante, parece assim uma coisa fútil, mas ao mesmo tempo ela está sendo honesta de que esta é uma preocupação dela, e eu acredito que seja mesmo uma preocupação de muitas mulheres, né? Essa questão de o quanto a gente consegue impressionar, o quanto a gente consegue seduzir de alguma forma, talvez até por outros objetivos, né? Numa entrevista de emprego, tu tenta captar alguém por meio da tua aparência, do jeito que a gente se expressa. Nem sempre a gente é bom nisso, muitas vezes a gente se sente inseguro. E a Silvia é uma pessoa que parece, pelo menos nessa arrancada da vida dela, tá numa fase forte de autoafirmação em relação à escrita, em relação à aparência dela, uma coisa que me aparentou, assim, desse diário. E ela é uma pessoa que também observa muito a vida interior dela, ela esmiuça as tristezas dela, a solidão, o vazio, e ela escreve muito bem. É impressionante, assim, realmente, a escrita dela, a maneira como ela se expressa, eu fico impressionada. É realmente uma grande escritora. Era realmente uma grande escritora. E por último, então, eu quis falar do Agnes Grey. Esse livro é da Anne Brontë, uma das irmãs Brontë que eu mais gosto. Eu li a Inquilina de Wildfell Hall, não sei se é bem assim que fala, e eu gostei demais. E nesse livro, olha, falta bem pouquinho para mim terminar, vou fazer logo um vídeo sobre ele aqui. Mas me chama atenção, né? E eu até escrevi um artigo no blog sobre isso, vou deixar o artigo aqui na descrição do vídeo, como as pessoas falam que as irmãs Brontë escreviam sobre mulheres fortes e à frente do seu tempo, e eu acho que isso é verdade, né? Eles até falam sobre feminismo aqui, e eu não sei se eu ainda não posso contestar isso por não conhecer tão bem assim as ondas feministas e seus momentos, mas o que não falam a respeito desses livros é quão cristão eles são. E eles são. Este livro aqui da Agnes Grey, particularmente, é um dos livros mais cristãos que eu já li das irmãs Brontë. Como a personagem principal aqui, a Anis, ela vai nos narrando a história dela, e por diversas vezes ela fala em Deus, na oração, nas virtudes, né? E ela traz isso o tempo inteiro, né? Uma coisa que a gente vê que guia ela e provavelmente guiava a Anne também, né? Porque eu sei que a Anne, assim como a personagem dela, a Agnes, elas são de uma família cujo pai era um pastor, um homem que ensinou para elas toda a fé cristã. E elas trazem isso muito presente. E se eu não me engano, a Anne Brontë também trabalhou como preceptora, mas eu vou investigar ainda isso antes de trazer esse vídeo. Então aqui conta a história dessa moça que quer ser preceptora, que é uma espécie de
de professora, de educadora, mas que convive na casa com os jovens, com as crianças, com seus alunos, e ela vai passar por uns alunos assim, olha, que é o diabo em corpo de guria, assim, sabe? É terrível. Chegou a me dar taquicardia, assim, que algumas crianças faziam. Depois ela trata das crianças, né, no início do livro, crianças terríveis, que os pais não dizem nunca um não, que elas não têm limites, e, né, se vocês encontrarem uma semelhança disso com os dias de hoje, é só coincidência, né? E ela vai falar depois também dos mais velhos. Depois ela vai pegar alunas que já são adolescentes, já são grandes, já estão para se casar. E ela vai falar muito do vazio desses jovens. Ela vai falar muito como esses alunos eram empobrecidos espiritualmente, como faltava virtudes neles, como eles eram rasos. E de novo, né, gente, eu não posso deixar de ficar impressionada como um livro que traz uma história já muito antiga, escrito há muito tempo atrás, pode ser tão atual com a nossa juventude, assim, procurando felicidade e alegria em lugares tão vazios. Hoje seriam as redes sociais, talvez, e isso empobrece a alma das pessoas, né? Eu tava conversando com amigos esses tempos e eles falando como os filhos, em alguns casos, ou outros adolescentes que eles conhecem, têm um grande vazio, talvez mais chance, propensão à depressão, a sentir-se sem propósitos na vida, e eu fico pensando, falta o quê? Falta fé, falta literatura, falta estudo, trabalho, frustrações. Parece que é sempre essa busca por uma felicidade, uma autossatisfação, ao invés talvez de perguntar como eu posso fazer o outro feliz, como eu posso ajudar mais o próximo, em vez de só pensar na própria felicidade. Assim como eu falei isso aqui na Madame Bovary, eu sinto que o problema é o mesmo nas críticas contundentes que a Anne faz para os jovens do tempo dela, que servem para os nossos hoje. Bom, sem querer aprofundar tanto, porque eu vou ter um tempo para falar especificamente sobre cada um desses livros, eu queria deixar aqui, então, muito obrigada por assistirem. Por favor, confiram os links na descrição do vídeo. Eu vou deixar aqui também o link para um vídeo anterior que eu fiz falando das promoções de Dia das Crianças na Amazon, caso alguém aí tenha crianças, sobrinhos, filhos e não sabe o que dar de presente. Tem várias promoções, inclusive de livros. Então dei uma conferida e até o próximo vídeo.